Bom, então, boa tarde novamente. Para quem está olhando offline também, então, nós estamos aqui na quinta aula, na série, na parte sobre a busca local. Eu vou continuar com busca local, a parte da complexidade da busca local, e depois entrar na busca local não monótona. Então, no momento, o cronograma é um pouquinho defasado então nós estamos andando um pouquinho mais devagar, mas isso vai ser mais ou menos recuperado um pouquinho mais para frente. Respectivamente, eu vou rebalancear ligeiramente o conteúdo. Nós paramos na última vez na parte de algumas considerações sobre complexidade, né? Eu expliquei que nessa parte da busca local tem mais resultados teóricos que eu acho que são interessantes também para ambientar um pouquinho qual o problema, basicamente, de busca local. Ou contextualizar um pouquinho qual é o problema da busca local, qual a complexidade dessas coisas, o que eu consigo alcançar com uma busca local, né? E aqui eu vou continuar discutindo alguns resultados positivos e negativos, o que dá para conseguir com buscas locais. Porque isso acho que dos pontos que eu já mencionei na aula passada é muito importante manter na mente, que é uma busca local. A única informação estrutural sobre o problema que uma busca local tem é a vizinhança. E aqui eu posso fazer algumas coisas, então eu posso projetar uma vizinhança que tenta aproveitar a estrutura. Isso é muito importante. Se não, por exemplo, você tem uma vizinhança one flip sobre um espaço binário, isso serve para muitos problemas, né? O problema SAT, por exemplo, e outros problemas, MaxCut. E aqui eu tenho efetivamente nenhuma informação estrutural, né? Isso seria uma busca local genérica. E com entrada genérica, a saída vai ser genérica. Então a busca local vai ser ruim. Mas mesmo com vizinhanças especializadas, uma busca local não necessariamente é o melhor caminho para boas soluções, né? Isso é importante manter na mente. Então, que menos informação sobre o problema eu tenho, que menos qualidade, menos da solução e mais complexidade. Então, mais tempo para chegar numa boa solução eu vou precisar. Isso é muito importante manter na mente no projeto de heurísticas, porque a princípio uma heurística nesse sentido não tem uma boa complexidade e qualidade esperada. Então, tem que tentar aproveitar a informação estrutural mais possível. Bom, acho que basicamente isso para nos contextualizar. Tem alguma dúvida sobre a matéria da aula passada ainda? Professor, às vezes tem um detalhe ou outro que eu não pego muito bem. Por exemplo, teve aquela prova sobre que uma coisa que era naive seria odd n ao cubo vira odd n se tu fizer umas modificações usando as derivadas, né? Sim. Por exemplo, alguns detalhes assim eu não peguei totalmente. Então, minha pergunta é, isso é importante para as avaliações agora? Ou se a gente no futuro precisar disso, a gente consegue pegar e não tem problema nenhum? Se o projeto a gente precisar, a gente pesquisa nas notas de aula, etc. Sim, não, isso se refere a isso se refere, acho que tinha, onde A foi isso? penúltima aula é... Aqui, né? Cálculo eficiente. Uhum. Então a resposta é assim, isso foi um exemplo onde é relativamente drástico a redução para fazer um cálculo dinâmico da função objetiva, né? Faça uma pequena modificação e calcula a atualização. Então, a mensagem principal é essa aqui, né? que eu espero que seja claro. Então, de fato, acho que eu coloquei isso como princípio do projeto. Quem produz uma vizinhança deve automaticamente pensar em como eu vou avaliar a função objetiva de forma incremental, de forma dinâmica, sem recalcular do zero. Okay. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês levem como mensagem principal e que vocês lembrem.
talvez. Isso, falado isso não é muito importante para a avaliação, ok? Porque isso, como conhecimento, né? Isso é relativamente simples, claro. Eu poderia, talvez, não sei, fazer uma pergunta, tal, ok? Como você faria numa lista de exercícios, por exemplo, como você Sim, faria a uma intuição, por avaliação exemplo, ficou clara diferencial? até, Sim. mas como fazer isso na prática ficou um pouco confuso para mim ainda. Eu teria que ler detalhadamente a prova e entender, eu acho. Sim, mas tem duas coisas, né? Uh, aqui, no caso da programação quadrática binária, está lá no papel. Pode fazer assim. Aqui tem duas coisas que tu pode fazer. Tu aplica isso na prática. Então, tu usa essa equação 2.1. Pronto. Não precisa entender, não necessariamente. Né? Dois, para qualquer outro problema, isso vai ser totalmente diferente. Né? Então, tu senta de novo e vai pensar. Né? Por exemplo, calcula, isso também funciona em problemas que não são MP-completos. Calcula o caminho mais curto entre dois vértices no grafo. Okay? Tu sabe o valor, digamos. Se isso acontece, e depois agora eu vou pegar o grafo e mudar um peso de uma resta. Agora calcula o novo valor do caminho mais curto. Bom, agora é um problema completamente diferente. E aqui, esse conhecimento aqui sobre a programação quadrática binária não te ajuda. Tu vai ter que sentar Sim. e pensar. Né? E aqui, de fato, tem uma longa literatura sobre isso, o cálculo dinâmico de caminhos mais curtos. Né? Então, tem algumas coisas. Para não precisar recalcular tudo, né? Para tu poder Sim. utilizar o que tu tinha antes. Sim, né? Mas isso poderia acontecer na prática. Vai ter que pensar, primeiramente pesquisar para não reinventar a roda, e depois pensar, e depois ver o que se faz. Né? E tem uma longa literatura, tem resultados para custo incremental no sentido que tu aumenta peso, né? Por exemplo. E decremental, tu diminui, e fully dynamic, como se chama, tu pode incrementar ou decrementar. Aqui tem algoritmos diferentes, engraçadamente, para esse tipo de coisa. É similar a filas de prioridade, né? Se tu aumenta ou diminui a chave, né? A prioridade de um elemento, tem algoritmos diferentes. E assim vai, né? Isso é uma coisa completamente diferente. Mas para responder, então, isso aqui, né? Isso tu vai enfrentar na prática diferentes problemas com diferentes características, vai ter que resolver cada um. É o princípio do projeto que é importante aqui. Para a programação quadrática binária aqui, já tem essa receita. Eu acho que essa prova não deveria ser difícil de entender se tu senta 15 minutos e vai ler cada linha e pensar um pouquinho. Sim, é que eu não li todas as notas, mas eu prestei atenção, eu percebi que eu não estava pegando todos os exemplos totalmente, sabe? Esse é o meu ponto. Sim. Mas isso eu só falei que tem isso lá. Pode ser feito assim, né? E isso não é óbvio instantaneamente. Né? Mas isso foi uma das partes que eu pulei. Né? Eu também, eu poderia refazer essas equações aqui, mas eu não decorei. Mas eu sei como funciona. Mas provavelmente eu vou demorar uns 25 minutos para fazer. Porque eu vou fazer um errinho ou alguma coisa assim, né? Então aqui tem a coisa escrita já completamente, e aqui talvez eu demore somente 5 minutos para entender novamente o que acontece. E vocês vão ver isso pela primeira vez, então talvez demore uns 10 minutos para ver, né? Uns 15 minutos para entender. Né? Mas é basicamente isso. Né? E a tua mas eu também já mencionei que esse tipo de coisa eu não vou cobrar em atividades aleativas, no sentido que, bom, agora me apresenta a equação 2.1. Porque isso não tem graça, tem que decorar. Eu teria que decorar. Ou derivar do zero, que eu posso fazer, mas eu vou demorar uns 20 minutos. Então, isso é mais importante, talvez, então, lembrar o princípio do projeto, lembrar que na programação quadrática binária, dá para fazer isso, e se vocês encontram um problema similar lá fora, sobre um espaço binário que troca um bit só, vocês talvez lembrem dessa estratégia e tentem aplicar essa estratégia novamente.
que poderia passar em um problema similar, mas não igual, de forma similar ou idêntica até. Depende. Então, isso vale mais como projeto, princípio de projeto geral, e vale mais como para lembrar como tática que pode ser aplicada em outros problemas, talvez. Então, isso é um certo poder de generalizar isso para outros problemas. Né? Isso é verdade para a grande maioria de provas matemáticas. Né? Porque uma prova matemática vai provar um teorema específico. Então, o que eu vou levar dessa prova? A corretude do teorema. E fora disso, nada. Né? Então, eu já posso decorar o teorema, eu sei que tem uma prova, eu fico feliz. Mas isso não é completamente verdade. A diferença se faz se a prova usa ideias interessantes e táticas interessantes, que poderia lembrar, isso se faz assim, e que poderia talvez aplicar em situações similares também. Isso é muito comum. Isso talvez a maior rendimento de ler uma prova e entender mesmo o que acontece lá e ter essas ideias presentes caso tenha que atacar problemas semelhantes. Nesse Sim. sentido. Se não fosse por isso, nem precisaria ler as provas dos artigos, né? Porque tu poderia confiar no revisor. Se não fosse para aprender alguma coisa com as provas, né? Exatamente. Né? Ou pode ser provado por um theorem prover, né? Por exemplo, quem formaliza provas mais difíceis. Famosamente o Four-Color Theorem foi feito ou demonstrado dessa forma, por exemplo. E mais recentemente essa conjectura do Keller, por exemplo, foi provada dessa forma. E aqui, bom, eu posso confiar. Né? As provas, o valor de uma prova são duas coisas. Demonstra o teorema em questão, mas isso é uma coisa que se eu acredito que já foi feito, está ok. E tem ideias interessantes que enriquecem o meu entendimento do problema, enriquecem as minhas habilidades de executar provas semelhantes em problemas semelhantes depois. Nesse sentido, vocês têm a estratégia seria aqui, talvez ler uma vez, essa prova aqui não é tão complicada, né? Eu posso ler uma vez para entender, é uma simples manipulação de índices, né? Um pouquinho mais complicado, por exemplo, em quadrática, isso aqui, para lembrar isso melhor, como a tática é, ou simplesmente guardar só um ponteiro, quer dizer, eu lembro, ok, tem essa coisa aqui, a redução de uma coisa cúbica para uma coisa linear, programação quadrática binária, um espaço binário com uma função que faz um one flip. Então, vocês podem guardar um ponteiro, se você encontra um problema similar, vocês voltam para esse ponto aqui, ou outra literatura que mostra isso padrão na literatura. Nada que mostra aqui muito assim. Bom, se eu vou mostrar uma coisa que foi eu que produz novamente, eu vou avisar, mas isso é absolutamente padrão na literatura, dá para encontrar muitos lugares. Então, você guarda um ponteiro na mente para isso, e recorrem para essa prova, para ver como ela funciona, na tentativa de aplicar em outras situações. Avaliação diferencial da função objetiva é simplesmente uma ideia boa que é preciso para rodar com eficiência na prática. E para alguns problemas, é simplesmente um must-have. Okay? Programação quadrática binária, por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha um algoritmo estado-de-arte que não está usando isso. Então, se você começa a implementar e tenta fazer outra coisa que então não tem essa redução para um OGN quadrado, a coisa simplesmente vai ser astronomicamente fora do estado-de-arte. Esse é um detalhe que talvez não está tanto enfatizado nos artigos. Tem outros problemas como o Flowshop Scheduling, que tem algumas vizinhanças que podem ser avaliadas de forma incremental, de forma bem eficiente. Isso basicamente força uma geração completa de pesquisadores para usar aquela vizinhança só, porque é a única que eles sabem avaliar rapidamente. Então, um fator N também, onde N na prática pode ser na ordem de 500, um fator 500 mais rápido que todas as outras vizinhanças. Então, todo mundo está usando essa vizinhança porque ela dá para acelerar, as demais não.
Depois, isso é importante, sim, prestar atenção nesses detalhes. Também esse comentário que eu acabei de fazer no inicial, né? Se você não aproveita a estrutura do problema o mais possível, você está fazendo uma coisa genérica. Né? One flip num espaço binário é genérico. Não tem muito, não aproveita a estrutura do problema, então isso vai ficar razoavelmente genérico como resultado também, né? Generic stuff in, generic stuff out. Ok, bom. Ok com isso? Outras dúvidas, talvez? Sim, tudo ok por mim. Tá. Outras dúvidas, talvez, sobre a matéria? Então, ok, nós terminamos com isso aqui. Senão eu queria... vamos ver, que tem no momento, parece que não. Bom, qualquer momento, então, sentem à vontade de fazer muitas dúvidas. Eu gosto de responder dúvidas, eu gosto de interagir. Uma disciplina de tópicos, então deve ser interessante para vocês, no sentido que o material é relevante de alguma forma, vocês querem entender da melhor forma possível. Então, qualquer coisa, eu faço excursos à vontade aqui, mais ou menos, para que isso faz parte de uma disciplina de projetos, de tópicos que nós vamos falar. Bom, então, limitações, né? Eu aqui na aula passada discuti uma limitação no problema do caixeiro viajante. Então, o KPT para qualquer, no limite de instâncias grandes, então para n vai para infinito, pode ser arbitrariamente ruim. É isso que nós discutimos. Então, o KPT sobre o OPTX, KPTX sobre o OPTX, isso é a coisa central aqui, né? É maior que alfa para um alfa qualquer que possa escolher. Então, isso é uma mensagem negativa, né, pessimista, que dizer que o KPT parece legal, porém, pode ser arbitrariamente ruim. Tem instâncias que são arbitrariamente ruim. De fato, a prova constrói uma que mostra isso, basicamente. Como notícia boa, aqui tinha um outro resultado, Chandra e outros, 99, que diz, ok, no caso métrico, o 2-OPT, pelo menos, e no máximo um fator 4 raiz de n da última idade. Isso eu terminei com isso para ter uma mensagem boa. Eu queria explicar isso mais um pouquinho sem, de fato, demonstrar. Então eu vou pular essa prova. Mas, primeiramente, o caso métrico. Não sei se isso é claro, eu mencionei isso rapidamente. Vocês lembram, sabe, que uma instância métrica? Talvez não. Seria relaxação euclidiana ou não? Não precisa relaxar para euclidiana, mas tem que, então, métrico é equivalente com satisfaz a desigualdade triangular. Ou seja, o que vocês acham que é, talvez, né? Então, se eu vou de um vértice U para um vértice V, e depois um vértice V para um vértice W, ou seja, se eu vou considerar a distância de U para V mais a distância de V para W, então a linha direta do U para W não é mais longa. Né? Isso por isso se chama desigualdade triangular aqui. Né? E tem que ser satisfeito isso aqui. Não tem propriamente uma relaxação para isso. Eu poderia relaxar. Então tem diferentes problemas, problema de Albert-Einstein e caixeiro viajante que poderia relaxar, mas eu poderia ter uma instância não métrica do problema caixeiro viajante. E agora isso não é tão simples de relaxar para um caso métrico. Eu poderia pegar o caminho mais curto entre todos os pares de vértices, e o caminho mais curto satisfaz isso, obviamente. O caminho mais curto de U para W vai ser menor ou igual que o caminho mais curto de U para V e V para W, por definição, basicamente. Então, eu posso
tornar uma instância do problema do caixeiro viajante normal numa métrica para pegar os caminhos mais curtos. Porém, se eu faço uma solução nessa instância métrica, uma aresta, um arco de U para W, por exemplo, passa para outros vértices, talvez. Então, não mais uma rota. Então, aqui eu não vou resolver o problema original. Mas na prática, seria ainda favorável de alguma forma de fazer assim. Porque não me importa passar numa cidade uma segunda vez, caso eu vou poupar em distância. Né? Então, eu poderia passar para o caso métrico dessa forma. E depois, Chanda e outros mostraram que, nesse caso, 2OPT não é mais que um fator 4 raiz de n. Que eu também mencionei que não é muito bom. Então, o exemplo que eu dei, caso L 10 na 4, então nós temos uma garantia de 400. Então, o mínimo local encontrado para uma busca local 2OPT é no máximo um fator 400 da otimidade, que não é muito satisfatório. Então, essa estimativa é uma garantia positiva, mas ela é muito ruim. Porém, pulando um pouquinho para frente, essa análise do 2OPT é essencialmente a melhor possível. Né? Então, eles mostram que existem instâncias com mínimos locais que ficam um fator um quarto raiz de n da otimidade. Então, não é que a análise do Chandra e outros é ruim. Então, nesse caso aqui, o upper bound seria, em automático, um fator 400. E o lower bound seria, que está mencionado no outro slide, um quarto disso, então 25. Então, existem instâncias que têm pelo menos um fator 25 do mínimo local para a otimidade. Eu posso construir isso. Então, eu poderia cair nessa coisa. Então, é somente uma coisa entre 425, o quarto e um quarto aqui, mas o fator raiz de n aqui é essencial. Então, eu poderia dizer que o 2OPT é um fator θ de raiz de n da otimidade. Pelo menos existem instâncias. Isso não quer dizer que sempre fica tão longe. Né? Na prática, muitas vezes é muito melhor. Eu já mencionei que o 2OPT cai nas instâncias euclidianas um fator, então, 5% da otimidade. Então, fator 1.05. Né? Mas, simplesmente, o melhor que eu consigo garantir, em geral, é 4 raiz de n. Respectivamente, eu poderia melhorar essa prova, mas eu não conheço, não sei se alguém melhorou essa prova aqui para um quarto de raiz de n. Mas então ainda continuam a existir instâncias que ficam um quarto de raiz de n fora da otimidade. Mas, infelizmente, não tem como contornar isso. Ok, faz sentido isso? Professor, o TSP métrico, ele basta satisfazer a desigualdade triangular, então? Uhum. Então, quer dizer que se a gente limitar para euclidiano, a gente vai limitar ainda mais o problema, né? Desculpa? Sim. Não, se tu vai para, então, euclidiano, se tu está euclidiano, ok? Tu está métrico, né? Euclidiano implica métrico, mas métrico não implica euclidiano. Eu E se tu poderia considerar fazer... euclidiano, tu diminui ainda mais o lower bound ou não? Ou o upper bound? Não. De fato, falar não nesses casos, não do meu conhecimento. Eu não sei. Acho que não. Ok. Acho que não. Todo mundo normalmente eu vejo maior foco na literatura sobre os casos métricos, porque isso pega a essência da coisa. Se tu fala métrico, então, e não é somente a distância euclidiana, então two norm, né? Mas eu poderia usar outras one norm, Manhattan distances e outras coisas, né? Que satisfazem isso também. Né? Então, isso é um pouquinho mais geral, se tu mostra uma coisa no caso métrico. Mas seria possível, sim, imaginar que eu tenho uma garantia mais forte no caso euclidiano. Sim.
É imaginar. que o euclidiano é mais útil na prática em geral, pelo menos para as rotas, né? Sim. E também dá para garantir algumas coisas. Talvez nós vamos ver isso nas listas de exercícios, se tu está quase métrico, uma coisa assim, né? Ou seja, isso seria métrico, que a linha direta é menor que qualquer interação. Né? Mas eu poderia dizer que isso poderia violar, mas não por muito. Né? Então eu poderia aceitar que isso é menor ou igual somente que uma alfa, para alfa maior que 1. Então aqui seria se alfa é 1.1, por exemplo, eu estou quase métrico. Né? Então a linha direta nunca é mais que 10% de qualquer desvio. Né? Mas poderia, né? Então aqui se 9 é 1, e aqui eu faço 11 no caminho direto. Né? Então isso seria ainda perto de ser métrico, mas uma alfa com 1.1. Então, nesse caso, dá para garantir algumas coisas também. Né? Para analisar essa prova de forma diferente. Né? Então, essa é uma questão como é perturbar isso na prática. Bom, sobre a prova em si, eu não quero comentar muita coisa. Ela está feita em 2 passos. Quem quer olhar, só tem um lema que diz mínimos locais tem menos que K restas K longas. Então, isso parte, né, que dá para ver, isso parte grande da prova. Né? A prova do lema, aqui basicamente, que fala sobre uma certa densidade. Então, certas arestas de um certo comprimento não podem ocorrer com uma certa frequência máxima, digamos assim. Isso talvez seja o resumo de mais alto nível, né? Dessa prova aqui. E com isso eu tenho uma garantia que a iésima aresta na rota ótima não mais que um raiz de 1 sobre raiz de I do mais curto, basicamente. E aqui eu consigo garantir isso. Então, a prova do teorema é só isso, baseado no lema. Basicamente, então, isso é relativamente curto. Né? Mas isso tem a ver, então, com essa questão, talvez, de alto nível ainda, para comentar isso. 2 comentários aqui. Né? O que acontece num espaço métrico aqui, que se a densidade é alta demais, eu posso perceber que tem uma chance de executar um movimento 2OPT que melhora a solução. E isso, por hipótese de ser um mínimo local, não pode ser possível. Então, é essencialmente uma prova por contrição que mostra que uma certa densidade de vértices não pode acontecer. E aqui a figura do lado aqui mostra isso um pouquinho. E isso tem a ver com a geometria, né? Essa chance de aplicar um movimento 2OPT que diminui a distância se apoia no fato que essa distância é métrica. Senão, o lema não passa, a prova não funciona. No caso geral, a prova não funciona. Porque no caso geral também já nós temos o teorema mais detalhado que diz que para qualquer fator alfa eu não consigo alcançar esse fator. Mais um comentário aqui, o último comentário aqui, de fato, né? Que aponta para uma sequência de comentários que eu quero fazer ainda sobre buscas locais. Né? Isso só os 2 teoremas que nós olhamos só falam sobre a qualidade das soluções. Eles não falam quantas iterações é preciso com uma busca local 2OPT para chegar nesse mínimo local. E aqui o Chandra e outros conseguiram mostrar para o espaço euclidiano de 2 dimensões que precisa não mais que n na 10 log n. E para 3 dimensões não mais que n na 6 log n. Eu não me lembro, eu não sei se tem outros resultados, mas então isso não parece muito interessante. Isso é uma indicação que a busca local, mesmo sendo razoável, né, digamos, então um fator 4 raiz de n da última idade, poderia demorar muito tempo, né, n na 10 log n.
aqui. Então, isso não pode ser considerado mais um algoritmo eficiente, né? Mesmo, claro, na teoria de complexidade, tudo que é polinomial é eficiente, então isso seria polinomial, mas um algoritmo N na 10 é basicamente inútil na prática. Mas eu tenho que qualificar essa afirmação aqui também, porque isso é um O, né? É um upper bound, um limitante superior. Poderia ser que aqui a análise do Chandra e outros não é a melhor possível. Poderia ser que eu possa reduzir isso. Mas nós vamos ver daqui em alguns momentos que, de fato, tem resultados um pouquinho mais genéricos que mostram que buscas locais, em geral, podem ser difíceis, complexos no sentido de precisam muitas iterações para chegar no mínimo local. Okay. Então, talvez essa indicação aqui, n na 10, n na 6, log n, não vem da fraqueza da análise do Chandra e outros, mas vem, de fato, da situação que eu vou precisar essas situações na prática. Então, o próximo teorema reforça isso um pouquinho, primeiramente, que simplesmente a afirmação do teorema é bem simples, mas depois nós temos que processar isso um pouquinho, que fala de fato. Fundamentalmente está dizendo que não existe um algoritmo de busca local com complexidade polinomial por iteração que é exato para o problema do caixeiro divergente. Caso P é diferente de MP. Bom, esse caso é simples, porque caso P é igual a MP, então tem uma solução polinomial para o problema do caixeiro divergente, então uma busca local poderia resolver o problema do caixeiro divergente só por gerar, com esse algoritmo polinomial, uma solução inicial que já está ótima. E assim, essa busca local trivial, né, que a solução inicial já é ótima. Então, a busca local tem nada a fazer, trivialmente polinomial. Mas, caso isso não se aplique, então, o caso P é diferente de MP, não tem um algoritmo de busca local com polinomial por iteração que é exato para o caixeiro divergente. Ou seja, que produz a solução ótima. E notem aqui que o ponto do teorema é que eu não falo quantas iterações. Eu só estou dizendo que cada iteração tem que ter complexidade polinomial. Senão, trivialmente, eu poderia resolver o problema. Por exemplo, na vizinhança completa, que nós já discutimos, onde toda a solução é vizinha de toda a solução, obviamente, um passo só, uma iteração só, a busca local vai encontrar a solução ótima e termina. Só que essa vizinhança é exponencial no tamanho do problema, e aqui o custo é exponencial. Aqui, cada iteração tem que ser polinomial. Mas notem que eu poderia ainda fazer um número exponencial de iterações. Isso é possível. Mas o teorema exclui isso. Em outras palavras, para expressar isso de outra forma, vocês não... É impossível projetar uma vizinhança para o problema do caixeiro divergente que dá para analisar em tempo polinomial de forma que chegue na otimidade. Mesmo se vocês são dispostos a fazer um número exponencial de iterações. Não tem como. Então, esse teorema está relativamente forte e está limitando, né? Vamos supor que P é diferente de MP. Então, busca local não resolve o problema do caixeiro divergente. Ponto. Isso já está excluído automaticamente. Mesmo com... caso P é diferente de MP, não tem algoritmo polinomial que resolve, obviamente, por definição, mas mesmo aceitando um número arbitrariamente grande de iterações, não tem como. Nesse sentido, a busca local é mais fraca, uma subclasse de todos os algoritmos aqui. De fato, o que eu vou definir aqui como busca local é mais forte. Né? Eu vou permitir algoritmos exponenciais, só que insistindo que cada iteração é polinomial, mesmo assim eu não consigo resolver. Nesse sentido, a busca local é mais fraca, porque mesmo com mais recursos não consegue resolver o problema do caixeiro divergente. Okay. Professor, nem dado um número infinito, ele consegue resolver caso exista uma solução?
Não. Mas por uma razão simples. A busca local, nesse sentido, um pouquinho mais para frente eu vou formalizar isso de forma simples, mas eu estou supondo que é a busca local que faz progresso, ou seja, que o valor da função objetivo aumenta. Né? Então, infinito não te ajuda, porque tem no máximo n fatorial rotas possíveis. Logo, tem no máximo n fatorial diferentes valores da função objetivo possíveis. E se tua busca local diminui o valor em cada iteração, ela vai ter que terminar em n fatorial iterações ao máximo. Que é um número muito grande, é exponencial, né? Isso que eu vou gastar, efetivamente. E depois vai ter que terminar. Então, Mas também não daria para ele fazer tipo uma busca binária em todo o espaço de estados? Tipo, começar no estado 00000, depois 001. Digamos, fazer todas as partições possíveis. E trocar isso polinomialmente, uma por outra, uma por outra, uma por outra, pela próxima. E assim analisar todas as soluções, todas as N fatoriais soluções. Sim, mas isso não é uma busca local. Depende da definição, né? Porque tu tá vinculando cada estado com um número de estados vizinhos, no caso de tamanho 1. Um conjunto de estados vizinhos de tamanho 1. Depende, não. Eu não entendi exatamente como eu quiser fazer, porque é uma coisa binária, eu faço de uma coisa binária. Aqui o caixeiro viajante, permutações. Então, tem, por exemplo, a permutação 1, 2, 3, 4, e daí depois tu vai para 1, 2, 4, 3, daí tu vai indo assim em ordem, uma permutação para outra. E tu verifica todas elas, né? E a vizinhança da permutação 1, 2, 3, 4 é a vizinhança 1, 2, sim. 4, 3. Tá, sim. Ok. Então, tu pega a permutação 1, e depois a permutação 2, depois a permutação 3, e assim vai, tu termina com a permutação n fatorial. Tu diz, a vizinhança do 2 é esse aqui. Sim? E o 3 é esse aqui. Assim, faz uma cadeia. Vizinhança pode ser direcionada. A vizinhança do 1 é o 2, a vizinhança do 2 é o 3. Tá, também. Sim, assim por diante. Ok, tudo bem, tu pode fazer isso. Mas nota que para chegar na solução ótima, se tu está na 1, né, tu vai analisar os vizinhos. E se tu passa para 2, caso o 2 melhora a solução. Senão tu fica na 1 e a busca local termina. Com essa restrição. Isso é a definição de uma busca local. Por isso que eu falo, isso não é uma busca local. A busca que é uma busca local monótona nesse caso. Sim, é uma busca local monótona, de fato. Sim. Eu estava pensando no geral. Não. Pode piorar. Não. Sim. De fato, sim. Pois é. Por isso que eu estranhei, eu pensei nem infinito estaria, entendeu? Sim, não. Sim. Então, tem os dois argumentos, sim. Primeiramente, infinito não ajuda, não te ajuda nesse caso, porque tem um número finito de objetos só. E aqui vai ter que terminar. Então, não tem convergência, como na matemática, uma coisa assim, para 1 sobre n, para infinito, vai convergir para zero, algo assim. E 2, a busca local aqui é uma busca local monótona, sim. Aqui eu estou no contexto monótono, do KPT e outros. Né? Então, sim, claro, caminhando no espaço de busca, ignorando o valor, pode melhorar, piorar, de fato, sim, vai resolver. De fato, isso é um resultado trivial, mas verdade também, que já nós podemos antecipar. Se vocês lembram, uma caminhada aleatória no espaço de busca, conexo. Né? Então, o espaço de busca é conexo no sentido que eu consigo chegar de qualquer solução para qualquer outra solução. Eu faço uma caminhada aleatória, quer dizer que eu vou para um vizinho aleatório e depois eu continuo. Essa busca local não monótona tem uma probabilidade maior que zero de chegar, se aproximar à solução ótima. E aqui, se eu faço isso repetidamente, eu tenho uma probabilidade não zero de encontrar a solução ótima. É extremamente pequena, mas é não zero. Logo, para tempo, para infinito, uma caminhada aleatória sempre vai encontrar a solução ótima. Sempre. Então, isso sim. Uma busca local não monótona, trivialmente, sempre
encontrar a solução ótima para tempo para infinito, porque ela pode repetir as soluções. Aqui nós estamos falando de busca local monótona, e aqui ela não repete soluções porque é monótona. Então, o valor da solução diminui, nesse caso, da minimização, e aqui não posso repetir. E aqui vai ter que terminar depois do tamanho do espaço de busca. Né? Vai visitar cada solução somente uma vez. E esse tipo de busca local monótona, não existe. Então, mesmo se permite, então, nesse caso, visitar até n fatorial soluções, mas o tamanho da vizinhança polinomial, e a cada vizinho pode ser analisado em tempo polinomial, não tem como. Okay? Esse é o problema aqui. Interessante. Então, isso é uma coisa mais forte, uma limitação mais forte que no parte da complexidade clássica, né? Basicamente. A prova, eu acho que eu vou comentar somente rapidamente também, mas ela é bonita, uma prova clássica da MP-completude. Ela é bonita, mas eu vou tentar comentar somente, antes de fazer uma pausa, a ideia principal. A prova se apoia num lema que diz o ciclo hamiltoniano restrito é MP completo. Ciclo hamiltoniano nós já discutimos, né? É a questão se num grafo não direcionado qualquer, esparso em geral, senão é trivial, então esparso em geral, existe ou não existe um ciclo hamiltoniano. Então que vai visitar todo o vértice e depois volta para o início, fechado. Agora eu poderia ver o problema do ciclo hamiltoniano restrito, que faz o seguinte: eu vou te dar um caminho hamiltoniano, um grafo. Então, tem um grafo não direcional, de novo, esparso, em geral, de novo. E nesse grafo, eu vou garantir que existe um caminho hamiltoniano. Eu já vou dar esse caminho hamiltoniano na entrada. Então, o grafo não é, assim, digamos, trivialmente, não existe um ciclo hamiltoniano para não ser conexo, uma coisa assim. Né? E depois eu faço a pergunta, existe um ciclo hamiltoniano? Condicionado ao conhecimento que já tem um caminho hamiltoniano. Isso é possível. E o lema 2.3 está dizendo que, mesmo com essa informação a mais, o problema é MP completo. Então, o conhecimento de um caminho hamiltoniano não me ajuda em nada de decidir se existe um ciclo hamiltoniano. Isso que o lema está dizendo. A prova é para uma construção de gadgets, basicamente. Né? A ideia é, fundamentalmente, bem rapidamente, pegar um grafo qualquer e substituir todo o vértice por um diamante desse tipo aqui, o grafo diamante. Esse grafo diamante só tem dois modos de ser atravessado, assim, do então do norte ao sul, dessa forma aqui, e do oeste ao leste, dessa forma aqui. Então, isso basicamente que essa literatura chama de tipo um crossover gadget. Né? Se eu vou entrar aqui, eu só saio ali, e se eu vou entrar aqui, eu só saio lá. Ou na outra direção, né? Ou vice-versa. Então, isso é feito porque pela construção do diamante aqui, é simples de testar. Né? Então, entrando aqui, se eu preciso visitar todos os vértices aqui, não tem outro jeito. Então, eu não posso visitar todos os vértices aqui e sair do norte. E se não saio do norte aqui, não posso visitar os mais. Então, se existe um ciclo hamiltoniano, eu tenho que atravessar do oeste para leste, ou do norte ao sul, ou vice-versa. E depois a prova simplesmente pega o grafo original, substitui todo o vértice para um diamante, conecta os diamantes do oeste para leste, e aqui, trivialmente, existe um caminho hamiltoniano. Mas também conecta os nortes e sus de acordo com as arestas do grafo original. Então, caso exista um ciclo hamiltoniano no grafo original, eu posso visitar todos os diamantes na direção de norte e sul, seguindo esse ciclo hamiltoniano. Talvez vai para lá e depois volta. E se não, não.
mas trivialmente sempre existe caminho hamiltoniano. Isso é a essência da prova aqui. E com isso eu posso demonstrar também, que eu vou somente comentar rapidamente também, que a busca local, então, do caixeiro, do caixeiro viajante não consegue fazer isso. Né? Isso é simplesmente por reduzir o ciclo hamiltoniano, então Hamilton Cycle, Restricted Hamilton Cycle, para esse problema da busca local. Esse problema da busca local, o argumento, de forma simples, é pega o grafo do ciclo hamiltoniano restrito, onde já existe um caminho hamiltoniano, e atribui diferentes pesos para as arestas. As arestas do grafo original recebem peso 1, e as arestas que não existem no grafo original recebem peso 2. Por ser o ciclo hamiltoniano restrito, então eu já tenho uma solução de valor n mais 1 na mão, que é o caminho hamiltoniano, que tem custo n menos 1, e uma aresta que fecha, que tem custo 2, que não existe no problema original. Senão, trivialmente, existe um ciclo hamiltoniano. E depois, a busca local só tem um jeito para melhorar. De n mais 1 para n. Fazer um passo nessa busca local. É a única maneira de melhorar. Então, você tem uma busca local que em tempo polinomial decide se tem uma solução melhor, passa para lá, ou se não desiste no mínimo local. Eu vou decidir em tempo polinomial o problema do ciclo hamiltoniano restrito. Que não tem como, caso P é diferente de P. Então, isso é a essência dessa prova aqui. Então, mas para resumir, e depois então, resumir isso, a última observação aqui, sobre a importância do teorema é que diz busca local, pode inventar a vizinhança à vontade, mas polinomial não vai resolver o problema do caixeiro viajante, mesmo com o tempo exponencial, em termos de iterações. Então, não tem como. Busca local nesse sentido, então, o resultado negativo. Busca local nesse sentido é essencialmente fraco, mais fraco. Ok, com isso? Então, para terminar essa parte aqui, primeiramente, mencionar um outro princípio do projeto, que eu acho pelo menos, não sei se está formulado na literatura dessa forma explicitamente, mas eu achei isso útil no projeto de heurísticas, é basicamente a análise de mínimos locais. Então, eu posso, no projeto de vizinhanças, eu posso propor uma vizinhança, talvez implementar, normalmente isso é simples, rodar uma vez e fazer experimentalmente a análise da qualidade das mínimas locais. É isso, para ver se isso é satisfatório, quanto tempo precisa, etc. Mas também no projeto das vizinhanças, é interessante ver que tipo de mínimo local sai de uma dada vizinhança. Porque de vez em quando tem mínimos locais que obviamente possuem uma modificação que melhora ainda, mas que não está incluso na vizinhança atual. Então, a análise de mínimos locais e a comparação aqui, então, mínimos locais e a comparação com soluções ótimas, poderia dar ideias como projetar vizinhanças melhores. Né? Então, isso vale a pena. Obviamente, isso só dá para fazer em pequenas instâncias do problema, exemplarmente, onde talvez se consiga uma visualização, idealmente, então, por exemplo, o problema da caixeira viajante 2D, posso fazer uma vizinhança qualquer, e depois ver ou visualizar o mínimo local para ver qual o problema, né? Porque o mínimo local, em geral, não vai ser o mínimo, a solução ótima, então o mínimo global. Então eu poderia talvez enxergar simplesmente outras formas de projetar uma vizinhança melhor. Bom, a outra coisa que eu queria mencionar antes, aqui tem uma parte sobre, chama segue os vencedores, que eu já vou mencionar, mas como em termos de conteúdo está mais próximo, eu queria terminar essa parte de complexidade, considerações de complexidade em cima desse teorema negativo, né, que é a busca local não resolve o problema do caixeiro viajante,
acrescentar mais alguns comentários sobre complexidade, para nós basicamente localizar no espaço de complexidade onde nós estamos. Então, aqui tem uma definição, acho que aqui tem um D demais, provavelmente, que define uma classe de complexidade que chama PLS. PLS é Polynomial Time Local Search, ou Poly Local Search. Então, busca local que dá para fazer em tempo polinomial. É a definição aqui formal, mas é relativamente trivial. É preciso um algoritmo que produza uma solução inicial para uma instância X, em tempo polinomial, obviamente. Senão não é um Polynomial Time Local Search. Isso sempre vai precisar numa busca local. Depois tem um algoritmo também polinomial, que para uma dada instância X e uma dada solução, decide se a solução é válida e, caso ela é válida, calcula o valor da função objetiva. Também é simples. Nenhum problema na prática, para todos os problemas que nós discutimos, no problema do caixeiro divergente, I de x pode ser a rota trivial 1, 2, 3, AN e volta para 1. E a validade da solução é garantida por ser uma rota que vai visitar toda a cidade. Então, toda vez que tem grau 2 não tem subciclos, que é simples de verificar. E depois o cálculo da função objetiva é só somar as distâncias. Né? Então, e para todos os outros problemas que nós discutimos, isso é bem simples. E depois, ingrediente principal, que codifica a vizinhança. Então, um procedimento N, que é aplicado para uma instância X e uma solução S, ou vai verificar que essa solução S é o mínimo local, e dizer que é o mínimo local mesmo. E caso contrário, que não é o mínimo local, vai produzir uma nova solução S', que está na vizinhança, e que é estritamente melhor. Aqui tem um menor. Aqui. Então, o valor da função objetiva, deveria escrever para ficar correto aqui, x, S' e x, S aqui. O valor, e aqui também falta mais. O valor da função objetiva é estritamente menor. Essa busca local que define a classe de complexidade PLS. Então, o problema é encontrar, aqui tem isso, né? Encontrar um mínimo local de um problema de otimização e numa dada vizinhança N. E o problema, então, é escrito, é um costume na literatura, π/N. Porque o π poderia ser o problema do caixeiro viajante. E aqui tem N, por exemplo, pode ser π, problema do caixeiro viajante com vizinhança 2 OPT. Que obviamente é um outro problema do caixeiro viajante com a vizinhança 3 OPT, por exemplo. Então, é simplesmente problema para vizinhança. E então, classe de complexidade são esses problemas aqui, de encontrar o mínimo local. Aqui tem uma sutileza na definição que eu quero repetir aqui. Nós temos fundamentalmente três problemas relacionados a buscas locais. O primeiro que chama o problema da busca local padrão. Então, isso é a pergunta sobre a complexidade pessimista da busca local padrão em número de passos. Qual a busca local padrão? Está definindo aqui, isso implícito, acho que isso provavelmente que todo mundo pensa, vai chamar o algoritmo I para produzir uma solução inicial e depois, repetidamente, vai chamar o algoritmo N para produzir uma solução melhor até cair no mínimo local e depois parar. O algoritmo N vai decidir que é o mínimo local. Isso é a busca local padrão. E aqui o problema da busca local padrão é simplesmente qual a complexidade pessimista. Quantas iterações eu vou precisar, no pior caso, para cair no mínimo local. Cada iteração, né, notem que todos os algoritmos são polinomiais, então cada iteração é polinomial, trivialmente. Então, a análise da busca local é essencialmente somente sobre o número de iterações. Tem relacionado com isso o problema da busca local.
esse problema é não saber qual a busca local padrão precisa, mas é só encontrar o mínimo local. Encontra o mínimo local qualquer. Com qualquer método. Não precisa ser uma busca local. Só me dá o mínimo local. Ou seja, produz esse mínimo local e depois, se eu vou rodar o algoritmo N em cima disso, vai dizer que sim, é o mínimo local mesmo. E notem que jeito de resolver esse problema da busca local é rodar a busca local padrão. Mas talvez eu possa fazer isso de forma mais eficiente. Tipo, eu tenho um algoritmo que pula diretamente para o mínimo local. Não método iterativo. Encontra de outra forma. Sei, constrói de alguma forma. Então, isso poderia ser mais eficiente. Então, o problema da busca local talvez tenha uma solução mais eficiente que o problema da busca local padrão. Ou a busca local padrão. Essa é uma pergunta sutilmente diferente. Qual o custo de encontrar o mínimo local? De qualquer jeito. Não por busca local. Ok? Depois tem um terceiro problema, que é o problema do mínimo local padrão. Um pouquinho mais sutil ainda, que encontrar aquele mínimo local que a busca local padrão encontraria. Porque a busca local padrão tem esse algoritmo I, que produz uma solução inicial, e depois esse algoritmo N, que produz uma solução melhor, enquanto tem como. Então, essa busca local padrão produz um determinado mínimo local. Todos os algoritmos são determinísticos. Então, e aqui tem um problema associado. Me dá esse mínimo local que a busca local padrão encontraria. Mas de qualquer jeito, não precisa ser para a busca local padrão. Obviamente, a busca local padrão encontra esse mínimo local. Mas talvez um número grande de passos. Talvez seja um algoritmo mais clever, mais smart, mais inteligente, que pula diretamente para lá. Faz uma coisa melhor. E me dá aquele mínimo local definido. Okay? Então, tem três problemas que são sutilmente diferentes, né? Que eu posso estudar na prática. Isso faz sentido? Diferença entre os três? Okay. Professor, não precisaria existir no algoritmo V, ou precisaria? Pela definição ali. Já que tu não usou ele na direita ali no desenho. Sim. Não precisa. Não para rodar a busca local, mas para saber o valor no final. Né? De fato, acho que isso talvez não entra aqui diretamente na definição, porque esse algoritmo N me diz que é o mínimo local ou produz uma coisa melhor e não preciso saber o valor. Só se quer melhor, então eu vou iterar. E aqui, se o N diz que, então aqui o caso sim, né? Tá é uma coisa melhor, então eu já tenho. Então, sim. E caso não, aqui vai parar no mínimo local. Então aqui estou no mínimo local. Mas então nesse mínimo local talvez eu vou querer, se eu quero retornar o valor, avaliar. Então isso faz parte da classe de complexidade PLF, como está definido, sim, mas nessa discussão não precisava. Sim. Entendi. E, então, a definição 2.3 foi exatamente a busca local também que eu usei no teorema anterior, né? Que mostrava que o problema o cache alvejante não tem busca local que resolve. Nenhuma vizinhança. Né? Então, praticamente, essa questão é estrita, que melhora em cada iteração. Então, é uma diferença rodar uma busca local padrão ou encontrar o mínimo local que a busca local padrão encontraria ou encontrar o mínimo local qualquer. E nós podemos ver que essa complexidade acaba sendo bem diferente também. Um comentário aqui que é simples de ver, aqui vou pular essa prova também, que é a PLS como classe, e entre FP e FNP, ou seja, a FP foi a classe na primeira aula, eu estava definindo isso, functional P, né? Então, algoritmos polinomiais que produzem soluções, nesse caso mínimos locais, e FNP, algoritmos não deterministicamente polinomiais que produzem soluções, né? E PLS como classe de complexidade que encontra o mínimo local e entre os dois. Isso é simples de ver, de fato. Caso exista um algoritmo polinomial, aqui o argumento é, caso exista um algoritmo polinomial, então existe uma busca local também.
trivialmente porque o algoritmo I já poderia encontrar. E caso o problema pertence a FNP, então dá para decidir em tempo polinomial a solução. Então, eu posso empurrar isso basicamente para o algoritmo N aqui. Isso é a ideia da prova. Isso é simples. Isso deveria ser simples de entender também. Então, o PLS, né? Notem que o PLS está associado ao encontrar o mínimo local. Então, esse segundo problema, o problema da busca local. Aqui o PLS. Não precisa ser o problema da busca local padrão. Então, essa questão. Então, o problema, dado uma vizinhança e um problema, me dá um mínimo local entre FP e FNP. Okay. E agora, baseado nisso, eu posso basicamente executar o mesmo programa de complexidade que eu vou executar em qualquer outro contexto. Né? E eu preciso uma redução, por exemplo, na comparação da classe PNP, tem uma redução polinomial, uma redução Karp, uma redução Turing, né? Normalmente a redução Karp, que depois eu vou demonstrar que um problema MP completo pode ser um dos mais difíceis dentro do NP, para reduzir todos os outros problemas em MP nesse problema. Aqui precisa uma noção de redução. Né? Então, similarmente, eu posso executar esse programa de complexidade para a classe de complexidade PLS, e aqui eu vou precisar de uma redução compatível. E aqui tem a definição, a redução PLS aqui, que é bem simples. É simplesmente, dado um problema com uma vizinhança, eu posso transformar a instância para outro problema com uma outra vizinhança. Então, uma entrada vai ser transformada numa outra entrada. E depois, se tem uma solução no segundo problema, eu posso retransformar para uma solução do primeiro problema. É uma correspondência. E o terceiro, o mais importante aqui, que os mínimos locais correspondem também. Então, se o segundo problema, a segunda vizinhança, encontra o mínimo local S2, a retransformação T de volta também produz um mínimo local em N1. E aqui é uma redução PLS, porque para encontrar o mínimo local em P1 N1, eu posso transformar em tempo polinomial. Tá? Aqui eu tenho P1 N1, transformo em tempo polinomial via S para P2 N2, executa a busca local aqui, ou faço o que tu quiser, encontra o mínimo local aqui, não deveria ser, então, encontra o mínimo local aqui, e depois retransforma isso em tempo polinomial via uma transformação T, e isso dá o mínimo local aqui também. Ou seja, se eu consigo encontrar o mínimo local aqui em P2N2, de forma eficiente, eu consigo encontrar o mínimo local em P1N1 também de forma eficiente, porque tem essa redução PLS. E assim, a definição de PLS completo é idêntica. Né? Um problema PN e PLS completo, caso todo problema em PLS pode ser reduzido, PLS reduzido para PN. Isso, de fato, literalmente a reexecução de um problema, a abordagem padrão do programa de complexidade, né? Para separar as classes, fundamentalmente. Encontra os problemas completos, os mais difíceis. Isso faz sentido? Isso okay? Bom, e aqui também sem prova, tem um problema, Circuit One Flip, que é PLS completo. Ou seja, encontrar mínimos locais para Circuit One Flip e entre os problemas mais difíceis na classe PLS. Okay. Existe alguma prova de que nem todos os problemas em PLS são PLS completos? Good question. Eu não sei. Acho. Deixa eu pensar. Bom, eu não sei de cor, mas eu posso pensar um minutinho sobre isso também. Não, sorry. Não todos os problemas são PLS completos, sim, né? Porque o PLS, aqui, o PLS contém o FP aqui. Então, se um problema pertence a FP,
Então, não, você deve fazer assim. Esse é um problema, pertence a FP. Então, trivialmente, não pode ser FNP completo. Senão, eu mostraria que FP igual FNP. E isso, caso P é diferente de MP, nós discutimos na primeira aula, é impossível. Né? Senão, eu mostraria que P é igual a MP. Mas PLS pode ser igual a FP, mas diferente de FNP, né? Isso é possível, sim. Né? Então, tu tens essa situação, né, que nós temos aqui, FP, PLS, e depois FNP. E agora, bom, tem uma cascata de coisas. Né? O que eu estou fazendo no momento é identificar problemas PLS completos, né? Que são os mais difíceis. Ok? Uhum. E minha pergunta é, PLS completo não pode ser igual ao PLS, né? Exatamente, sim. Então, isso talvez tenha nada a ver com FNP. Isso é uma pergunta idêntica entre P, NP e os MP completos aqui, né? Que se tem uma coisa aqui, né? Entre P e NP completo. Isso é NPI, NP Intermediate. Né? Então, eu poderia chamar isso PLSI ou uma coisa assim. E não sei se tem nome para isso na literatura, né? Se tem PLS Intermediate, né? Então, trivialmente, caso FP é FNP, P igual a MP, então tudo cai na mesma. Então, isso não é muito, muito interessante. Mas caso tenha essa separação, então para isso não precisa ver a parte FP. Então, digamos, vamos supor que FP é diferente de PLS. Né? Então, poderia existir uma coisa aqui. Né? Bom, estou resumindo a tua pergunta, né? Mas só para deixar isso bem claro para todo mundo. E aqui a minha resposta é que eu não sei. No caso de P, NP, essa classe não é vazia. Então, isso existe. Caso P é diferente de NP, ok? Então, existem problemas aqui dentro que não são NP completos, mas também não são polinomiais, trivialmente. Ok? Essa separação aqui é trivialmente dada. Né? Interessante. Mas, do meu conhecimento, não tem nenhum problema natural que está conhecidamente nessa classe. Problema natural, tipo, ok, o problema que ocorre na prática, né? O problema de caixeira viajante, particionamento de grafos, não sei, uma coisa assim. Né? Todos os problemas naturais que nós temos, fundamentalmente, foram provados ser polinomiais ou NP completos. Mas existe, tem uma prova que mostra isso. E assim, nesse caso aqui, eu não sei te responder. Eu, talvez, vou fazer um chute meramente por analogia, mas acho que a prova no caso PMP vai ser um pouquinho difícil de generalizar, mas eu chutaria que provavelmente existe também, mas eu não sei. Okay? Me parece plausível, existe com question mark aqui, uma pergunta, não sei. Mas me parece mais plausível ter que verificar na literatura que essa separação também existe. Então, provavelmente fazer... Não sei, é uma questão interessante, tem que investigar. Senão talvez dá para alguém provar e publicar um artigo. Certo, obrigado. Ok. Então, sim. Então, a resposta é não sei. Okay. Bom, então, voltando para essa coisa aqui. Turns out que o circuit on flip é PLS complete. É completo para a classe PS. Entre os mais difíceis de encontrar mínimos locais. Que o circuit on flip é super, super simples. Eu tenho um circuito booleano aqui, que eu vou desenhar como caixa preta. Pode ser acíclico, então só tem ands, ors and nots, que é um conjunto completo já, então essencialmente tudo que dá para fazer com lógica booleana. E aqui tem n entradas e tem m saídas. Aqui as m saídas eu posso ver como número, simplesmente, né? Um número em bits, em m bits. Então isso obviamente é um número entre 0 e 2 na m menos 1. Né? Então, isso eu tomo como função objetiva. E na entrada, os n entradas, eu vou começar com todo mundo 1. Né? Então, 1 na n. E depois eu pego o one flip. Ou seja, eu troco um bit 1 para 0.
E depois eu vejo o que acontece na função objetiva lá. E caso melhore, eu vou aceitar. E assim eu vou continuar. Né? Isso é a vizinhança. Então, encontra um mínimo local dessa forma. Isso é a definição. Esse problema, obviamente, faz parte da classe PLS, né? A solução inicial, a função I é só uns. O teste, se tem um melhor, que vai trocar, né? Simplesmente para zero e verificar o que acontece com o valor da função objetiva. Então, o circuito aqui tem que ser avaliável em tempo polinomial. Obviamente, isso não está escrito aqui, de fato, né? Mas então eu simplesmente vou propagar os valores e ver o que acontece na saída. E depois, se um desses bits aqui melhora a função objetiva, eu vou retornar essa nova solução na entrada e dizer que sim. Se não, então, depois de testar todos os bits, nenhum flip melhora, eu vou dizer não, é o mínimo local. E aqui tem uma busca local padrão que faz. Né? Começa com todos uns, é fácil, depois cai no mínimo local. Eu vou ter que definir a ordem que eu vou trocar os bits, talvez do início do primeiro para o último, né? Para tornar o algoritmo determinístico. Simples. Esse problema é PLS completo. Então, se eu consigo encontrar, em outras palavras, de forma eficiente um mínimo local para esse problema, eu consigo encontrar um mínimo local para todo o problema em PLS, de forma eficiente. Em particular, se tem um algoritmo polinomial que me dá um mínimo local para circuit one flip, então eu vou em tempo polinomial encontrar o mínimo local para todos os problemas em PLS. Isso de fato é pouco provável. Se tu prova que não existe esse algoritmo para PLS completo, prova alguma coisa interessante? Sim, a separação do PLS do FP, do meu conhecimento, está em aberto. Isso seria não diretamente na separação do P diferente de MP, mas perto. Ok? Isso seria um peso enorme, de fato. Então, um resultado bem substancial, sim. Legal, eu pensei que talvez até provasse P diferente de P. Ok, mas isso é também um caminho de muitas, como se chama isso, blood, sweat and tears, né? Principalmente tears, então, um caminho de muitas lágrimas. Né? Aqui, pois é. Tem uma, pois é. A dica é, se tu quer fazer isso, então faz em time sharing. Tenta provar isso domingos de tarde. E no resto da semana faz outra coisa, porque esse projeto tem uma alta probabilidade de falhar. É impossível. Tem muitos caras que perdem anos de vida com a prova depois que não funciona. Bom, então, para terminar isso, né? Então, isso é interessante de ver, né? Então, um problema tão simples como circuit one flip, bom, me dá um mínimo local disso aqui. Só uma coisa que a função objetiva não melhora, já é um dos problemas mais difíceis em PS, para encontrar um mínimo local. Então, isso se posiciona, roughly, entre P e P, em algum ponto lá. Tem outros problemas que são PLS completos. O problema do caixeiro viajante com KPT também. Então, também entre os mais difíceis. Max-Cut Flip. Max-Cut é o corte máximo, um grafo não direcionado. Né? Vai separar em duas partes. Tal que o corte, então as arestas que passam entre as partes é maximizado. Particionamento de grafos com uma vizinhança swap, também em PLS completo. Particionamento de grafos é cortar um grafo no meio, metade dos vértices lá, metade dos vértices cá, tal que é o corte mínimo. E depois o swap, né, porque tem que manter o tamanho das partes. Então, só troca dois vértices. Um vai para outra parte, outro vai para a primeira parte. Todo mundo aqui é PS completo. Okay. E a mais interessante, talvez a coisa mais interessante está escondida nesse parágrafo aqui no final, para ver como esses exemplos aqui se comportam. Então, PCV opt, de novo, max cut flip, graph partitioning swap,
como eles se comportam nos 3 problemas de busca local. E aqui nós temos que a busca local padrão precisa, no caso pessimista, um número exponencial de passos para encontrar o mínimo local. Então, isso está relativamente ruim. Garantidamente, um número exponencial de passos. Então, isso já não é bom. Para encontrar o mínimo local qualquer, né, nós já falamos que está entre FP e FNP. Então, não sabemos, essa separação não existe. Então, não tem como dizer como isso, mas muito provavelmente, talvez vai ser exponencial também. Então, não tem como fazer em tempo polinomial. E o terceiro problema de encontrar o mínimo local específico, a saber, o mínimo local que a busca local encontraria, é p-space complete. Então, isso mostra, isso dá uma quantificação basicamente do que esse exponencial aqui no primeiro parte também diz, porque a busca local padrão encontra, obviamente, esse mínimo local da busca local padrão, mas vai ser, em geral, difícil projetar um algoritmo direto, não por busca local iterativa, que encontra justamente aquele mínimo local que a busca local padrão encontraria. Porque o problema é completo para p-space. Então, isso muito provavelmente também não sai eficiente. Ou seja, isso exclui algoritmos que fazem uma coisa melhor que resolver problemas p-space completos, para encontrar aquele mínimo local específico. Isso é mais difícil. E o p-space, eu espero que você lembre, senão que eu não falo. O espaço polinomial. E o análogo do tempo polinomial, P. Só para espaço. Isso é o p-space. Então, isso é muito, muito, muito em cima do P. E muito em cima do NP também. By the way. Okay. Então, ser completo para p-space e posiciona o problema de encontrar o mínimo local específico para ser mais difícil que NP. Ou pelo menos tão difícil que NP. Eu acho engraçado que eles não provaram até hoje, né? Ninguém aqui NP space é diferente de P. Até hoje não se sabe isso. NP space? NP space é igual a P space, mas ninguém sabe se P space é diferente de P. Sim. Nessa cadeia não tem separação. Sim. Que só mostra que se tu não consegue separar o p-space do p, então dificilmente vai conseguir separar NP do p. Porque separar o p-space do p deveria ser mais simples. Né? E aqui tem alguns resultados um pouquinho mais fortes, mas então talvez um ataque seria separar o p-space do p. Isso deveria ser mais simples. Sim, daria para tentar até com o NP space do P, já que são iguais. Muito mais folga entre os dois. Né? Então isso só mostra a magnitude da dificuldade de resolver, de separar P do NP. Não vai ser tão simples. Mas para todos os fins práticos, né? O QUIP, a ditado aqui é que para um físico P é diferente de NP, já, comprovadamente. Porque assim, empiricamente é assim, né? Mais ou menos. Mas aqui a demonstração é outra coisa. Tem uma dúvida do chat, outra pessoa. PS completo tem que ser redutível para o quê? Eu não entendo a pergunta. O programa de redução é o mesmo programa de PNP. Okay? Para mostrar, tu tens uma redução CARP, por exemplo, então escrito menor ou igual entre problemas, né? Reduz um problema para um outro. Para mostrar que um problema X é NP completo, para demonstrar que X é NP completo, tem que demonstrar duas coisas. X pertence a NP, isso normalmente é simples. E depois, todo outro problema, Y, que pertence a NP, pode ser reduzido para X.
Isso mostra que X é MP completo. E para PLS é exatamente a mesma coisa, né? Para mostrar que o X é PLS completo, tu vai ter que fazer uma redução PLS, que eu vou chamar assim, menor ou igual que PS. Então, tu mostra que X pertence a PLS. Isso normalmente é simples para definição também. Então, tem os três algoritmos, I, V e N, em tempo polinomial, que definem, então, a solução inicial, a busca local, a vizinhança, o valor da função objetiva. E depois tem que demonstrar que para todo Y, em PLS, esse problema de busca local Y, né, pode ser PLS reduzido para X. E assim tu mostra que o X é PLS completo. Isso, de fato, que o Yannakakis aqui, 2013, não faz tanto tempo, né, mostrava para Circuit Flip. Né. Isso é o equivalente de demonstrar que SAT é MP completo, que o Cook fez, né, nos anos 70 pela primeira vez. E o primeiro problema é MP completo, que é a parte mais difícil. Né? Porque depois, então, se todo mundo em NP reduz para SAT, tu pode reduzir o SAT para outro problema X. Né? E aqui mostrar que todo mundo reduz para SAT, que por transitividade reduz para X. Então, tu mostra que X também é MP completo. Então, depois de ter o primeiro, eu poderia demonstrar que PCV K-opt faz parte do PLS. E depois eu poderia demonstrar que Circuit Flip pode ser PLS reduzido para PCV K-opt. E isso já seria suficiente para demonstrar que PCV K-opt é PLS complete. Por aproveitar a transitividade da redução PLS também, que funciona, né? Porque eu posso mapear uma instância para uma e depois para uma outra, e o mínimo local da terceira, e o mínimo local da segunda, e o mínimo local da primeira. Então, isso vai na ida e na volta. Que não mostrei, né? Mas a redução PLS é transitiva também. Isso responde a pergunta. Ok, tá. Ok. Bom, então, isso de fato termina a parte da complexidade, que eu chamei o pico da complexidade, né, nessa segunda e nessa quarta. Isso de fato, em termos de material teórico, é provavelmente a coisa mais pesada que tem. Tem algumas observações mais simples, algumas análises probabilísticas mais simples, mas em termos do que tem de resultado, que eu queria mostrar, tem mais na literatura um pouquinho, isso foi explorado um pouquinho mais pelo Papadimitriou e Yannakakis e outros, né? Mas isso mais ou menos é que eu chamei nos posicionar nesse espaço de complexidade, entender que tem problemas diferentes, né? Fazer buscas locais, encontrar mínimos locais, encontrar os mínimos locais que a busca local encontraria, são todos problemas diferentes que talvez com ideias, com complexidades diferentes. Okay. Bom, para terminar para hoje, eu queria mencionar ainda, e assim terminar esse capítulo 2 também, mencionar uma técnica que se chama Segue os Vencedores. Em inglês é Go with the Winners, é um artigo de Aldous e Vazirani, de 94, que a princípio é uma coisa bem simples, de, digamos, de melhorar uma busca local, dizer, né? Uma busca local, né, eu vou fazer isso de forma esquemática, né, basicamente, uma busca local, eu poderia ver assim, eu pego uma solução, e depois vai para uma solução vizinha, né, então o valor da solução vizinha é melhor, né, e depois vai analisar a vizinhança aí, e vai para uma outra solução vizinha S2, e depois vai para lá, e vai para S3, e assim vai, e depois, em algum momento, no SN, então vai terminar no mínimo local. Então, min-log aqui. Então, é um single point search, né? Uma busca local, essencialmente só manter uma solução na memória cada vez. Vai analisar a vizinhança, talvez, mas normalmente isso não é armazenado, mas analisado um vizinho cada vez. Segue os vencedores, vai basicamente abrir só para K soluções. Isso pode ser, em muitos casos, é uma boa ideia. Então, isso eu queria mencionar como primeira heurística diferente, que já funciona numa busca local simples, que então eu tenho uma
simplesmente uma coleção de K soluções aqui. E depois, repetidamente, eu vou tentar melhorar todas aquelas soluções. Né? Então, aqui, talvez, tem uma solução melhor, e aqui tem uma outra solução melhor, e aqui tem uma outra solução melhor. Mas o que pode acontecer é essas soluções melhores, eu tenho que dizer que isso vai ser selecionado aleatoriamente. Isso que, entre as soluções que melhoram, eu vou selecionar uma uniformemente aleatoriamente. Né? Enquanto aqui na busca local simples pode ser um first improvement, então vai pegar uma, ou best improvement, e aleatório entre as melhor tradução, siga os vencedores. Né? Talvez. Pois é. Ok. Se quiser. Siga. Imperativo. Go with the winners. Follow the winners. Bom, então, ok. Entre aquelas soluções que não são mínimos locais, então, tem um ou mais vizinhos que melhoram, eu vou pegar um aleatoriamente. Então, cada vez isso poderia ser diferente. E depois, tem alguns que talvez são mínimos locais. Ok. Então, essas soluções, em certo sentido, se você morrem aqui, elas não têm mais continuação. Nesse caso, então, eu tenho no próximo estágio, novas soluções melhores e algumas soluções antigas que não têm continuação. Então, essas novas soluções antigas que não têm continuação, elas são distribuídas aleatoriamente também, pode ser na mesma, nas novas soluções. De forma que eu tenho novamente K soluções no próximo estágio. E depois eu vou continuar. A estratégia aqui, essencialmente, tenta evitar mínimos locais para fazer uma amostragem aleatória entre as que são as melhores. Então, se um ramo aqui da busca cai no mínimo local, ele vai continuar a ajudar a explorar outras soluções que ainda não são mínimos locais, que poderiam ser, mesmo se tem duas soluções aqui com a mesma situação atual, poderia ter múltiplas, né? Eu vou selecionar das três soluções que melhoram. Então, isso simplesmente por um argumento intuitivo, né? Talvez vai ter uma maior profundidade na busca, ou seja, encontrar mínimos locais mais profundos, com valor menor. E assim conseguir uma busca local melhor também. Isso é equivalente à busca em fecho local ou não? Ou é diferente? Uma busca em fecho local? Sim. Isso eu poderia chamar assim. Sim. Im É que Beam eu aprendi na Search, né? última aula de IA, justamente Sim, a busca em fecho sim. local. Isso é um Beam Search. O Beam Search faz um pouquinho mais ainda. Eu vou falar sobre Beam Search, né? Sim. Mas, assim, isso é uma forma monótona de um Beam Search, se quiser assim. O Beam Search muitas vezes está usado também em heurísticas construtivas. Lá vai voltar. Okay? O Beam Search, obviamente, proposta que não me lembro, 84, talvez uma coisa assim, é uma coisa construtiva também. Mas sim, pode ser visto. Sim. Então, isso é melhor. Eu chamo aqui Go with the Winners, porque eu acredito dessa forma, pelo Aldous e Vaziram, isso foi um artigo do Fox 94, se não me engano, também vem junto com uma garantia. Aqui tem uma pequena, isso eu vou pular agora, tem uma pequena motivação, uma análise simplória no exemplo, que mostra que poderia ser melhor, mas fundamentalmente, as teoremas sem prova desse artigo do Aldous e Vaziram em 94, eles conseguem demonstrar, né, basicamente, para algumas constantes kappa aqui que não importam, né, que então siga os vencedores aqui com um tamanho de elementos, tá? Que kappa d na ordem 1 aqui
partículas falha com, no máximo, probabilidade no máximo 1 quarto. Que, de fato, esse valor aqui não importa. Então, a ideia é superar, numa busca, uma profundidade D, ou seja, encontrar um mínimo local que está numa profundidade D. E aqui no meio do caminho poderia ter mínimos locais menos profundos. Em função da estrutura dos mínimos locais, o espaço de busca, tem uma maior ou menor dificuldade de superar um certo nível. Isso está definido pelas capas aqui, né? Que não vou ver mais. Ele simplesmente diz que existem constantes, de fato, as constantes poderiam ser definidas dessa forma, que basicamente quantificam, o kappa e j quantifica a dificuldade de chegar do nível I, profundidade I para profundidade J, basicamente, que depende da distribuição da probabilidade sobre os filhos. Mas isso não importa, porque depois eu vou pegar o máximo sobre todas as capas, e aqui tem um capa completo que diz a dificuldade de superar níveis, basicamente. Mas o que importa é que isso é uma constante. Então, o ponto, então, fundamentalmente é que se eu vou ter um número suficiente de partículas, de fato, polinomial, a parte aqui, essa constante, deixa eu limpar isso um pouquinho aqui. Então, tem uma constante que codifica a dificuldade do problema, basicamente, da estrutura da vizinhança, mas é uma constante. E depois eu tenho alguma coisa que é polinomial em D. Polinomial em D. Então, com um beam, com um número de partículas, com um número de soluções que é polinomial na profundidade, eu consigo superar essa profundidade. Isso é mais ou menos o que a garantia do Go with the Venus nos dá. Então, com um investimento polinomialmente a mais, eu consigo superar essa profundidade, que uma busca local simples não consegue. Então, como resumo dessa parte, estou vendo que 5 minutos acima, então eu vou terminar essa aula com isso aqui, né? Bom, o teorema só dá uma segurança mais teórica para isso. Isso não é muito útil, eu acredito, para calibrar o número de partículas na prática, porque isso tem outros problemas envolvidos, né? Mas mostra que essa busca potencialmente pode ser mais eficiente, mais eficiente que uma busca local simples, né? Então, isso fica como ideia interessante na caixa de ferramentas, né? Quem faz uma busca local simples também consegue fazer uma busca local do tipo siga os vencedores, de forma simples. Isso poderia ser mais efetivo. Então, é simples de abrir isso para um conjunto de soluções locais. Okay? Aquele teorema compara ter N soluções ao mesmo tempo com ter uma só, ou compara ter N soluções ao mesmo tempo com rodar N vezes o algoritmo com uma só? Esse teorema só eu faço essa comparação aqui em cima, num exemplo simples, numa árvore binária dessa forma aqui que tem na figura 2.6. Né? Aqui eu comparo assim, uma busca simples, repetida, com partícula só, com uma que tem o mesmo número de partículas em uma vez só. Aqui o teorema só garante que em tempo polinomial, na profundidade, eu consigo superar isso. Acho que do que me lembro, não tem comparação com busca local simples. Tá. É que o que eu estava pensando é que se tu vai rodar esse fecho, tu vai ter menos, vai custar mais, então tu poderia rodar mais vezes a simples. Sim. Eu acho que isso é simples de construir, mas sempre talvez isso tenha no artigo, porque se tu tens uma certa dificuldade de superar um nível, né? Então tu vai num nível, vai para outro, né? A probabilidade de melhorar de vai para outro nível numa busca local simples, né? Eu sempre posso ter estruturas desse tipo, ok? Então no meu exemplo tem uma probabilidade de 1 meio
de acabar nesse mínimo local. Né? Então, eu preciso um meio para continuar. E aqui tem um meio de novo para terminar nesse mínimo local. Né? Eu preciso um meio para continuar, etc. Né? Então, para chegar na profundidade D, a probabilidade é 2 na menos D. Okay? Então, a probabilidade diminui exponencialmente para chegar lá. Então, é simples de construir espaços de busca dessa forma. Então, acho que por isso não tem essa comparação explícita aqui. Né? Então, o que o teorema de Aldous-Varsigano mostra que, enquanto é uma busca local simples, talvez tenha uma probabilidade exponencialmente pequena de chegar no nível D, e eu consigo, com um número polinomial de partículas só, vezes esse kappa, que quantifica isso, a dificuldade, chegar lá com probabilidade essencialmente 1. Um quarto. Então, falha com no máximo 4, então vai conseguir com 3 quartos. Eu poderia repetir isso algumas vezes para diminuir essa probabilidade de falhar para uma coisa arbitrária. Sim, faz sentido. Então, ele meio que quer dizer que vale mais a pena fazer isso do que rodar N vezes ou polinomial de vez a outra. Isso é a mensagem aqui. Exatamente. E aqui o outro teria que, com probabilidade 2 na menos D, teria que rodar um número exponencial de vezes. Sim. Entendi. Obrigado. Bom, ok. Então, obrigado pela atenção. Good night and good luck.